Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo para quem está assistindo, né? Nesse vídeo eu vou falar sobre tipos e alguns conceitos sobre o tema de liderança. Além disso, eu também vou fazer uma breve análise sobre o teste de Myers-Briggs Type Indicator, que é um teste de personalidade, ou como a maioria das pessoas devem conhecer, o teste de MBTI. Eu estou com um roteirinho aqui no computador para ler para conseguir indo determinar, traçar melhor esse vídeo, para eu também não me perder tanto do foco do tema, certo? Então, a gente, quando vai tentar entender os estilos de liderança, a gente tem que estudar como que esses estilos influenciam em organizações, em empresas, em comunidades, e também a gente pode basear isso em traços de personalidade, né? Então, nosso objetivo é fornecer uma compreensão mais clara, mais sólida desses conceitos fundamentais do que é a liderança. Ter uma visão mais abrangente desses diferentes tipos de liderança que existem, porque, obviamente, existe cada tipo de liderança, não existe só a liderança, que todas as pessoas que são líderes, existe um tipo de liderança só. Não, porque cada pessoa tem uma personalidade, né? E o seu estilo de liderança também varia, né? Então, depende disso também. Então, se a gente for começar com o que é mais fundamental, a gente primeiro tem que definir o que é liderança. E, na verdade, é bem básico, né? Porque, na sua essência, a liderança é uma capacidade mais que natural de influenciar e inspirar, persuadir até pessoas em direção a um objetivo comum. E isso meio que lidera um papel crucial em todas as áreas da nossa vida, desde o mundo dos negócios, política, até o que é mais básico, né? Então, a vida estudantil, a vida do trabalho, a vida familiar, pessoal, íntima, né? A sociedade no geral, ela molda o destino de todo tipo de equipe, todo tipo de comunidade, todo tipo de organização. Então, é muito importante entender isso, certo? E uma pergunta boa a se fazer é quais são os traços que definem um líder eficaz? Então, depende muito. Por exemplo, alguns estudos mostram que esses líderes compartilham muitos traços comuns, como confiança, empatia, habilidade de se comunicar de forma clara e eficaz. Mas a gente tem que pensar também que a liderança não é só inata, ou seja, é algo natural que vem desde a nascença. Obviamente, algumas pessoas, e geralmente a maior parte dos líderes, já nascem com esse dom da liderança. Então, desde cedo, eles não precisam se desenvolver tanto porque eles já têm isso meio que embutido dentro de si, certo? Mas, obviamente, qualquer pessoa pode desenvolver a liderança ao longo do tempo com esforço e aprendizado contínuo. Mas, reforçando, que as pessoas que já nascem com esse instinto de liderar um grupo, de liderar em prol de uma causa, a liderança dela geralmente é bem mais forte. Então, tem que ter em mente isso e também entender por que alguns líderes conseguem ter mais sucesso do que os outros, certo? Ok. E também existem várias teorias de liderança, que dá para entender melhor como esses líderes que a gente quer analisar, eles emergem e conseguem se prosperar, ter sucesso. Então, a gente dando uma olhada nas principais teorias aqui, né? Existe a teoria dos traços, teoria comportamental, teoria da contingência, teoria da transformação. Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes muito sobre cada, só ter uma análise mais geral, porque senão talvez o vídeo demoraria muito e não é esse o objetivo aqui do vídeo, né? Eu quero explicar uma parte geral para ter essa visão mais abrangente da liderança, certo? Então, cada uma dessas teorias, ela oferece uma perspectiva única sobre o que um líder eficaz ele faz no seu dia a dia. Como que a liderança pode ser desenvolvida por cada pessoa, certo?
Então, é legal entender que a liderança não é um tamanho único. Existem diversos tipos de liderança, como eu falei anteriormente, e cada uma tem uma abordagem diferente e as suas próprias características. Então, existem alguns tipos como a liderança autocrática, a liderança democrática, a liderança transformacional, a liderança transacional. Existem vários tipos de liderança, certo? E é legal você entender mais ou menos, pesquisar sobre isso, como que cada uma reage às situações, como que cada uma determina o que vai fazer em prol daquele objetivo que a pessoa, o líder e sua equipe quer chegar, certo? Então é interessante também a gente pegar exemplos de pessoas reais. E um exemplo que eu gosto muito é o Steve Jobs. E quando a gente vai analisar líderes no geral, é interessante a gente ver os desafios que eles enfrentaram e os resultados que eles obtiveram disso, a partir da sua liderança. Como que eles tiveram sucesso a partir disso, certo? Então, do exemplo do Steve Jobs. Obviamente, ele é um dos fundadores da Apple, né, uma das empresas mais valiosas do mundo, né, e ele é frequentemente citado como um tipo de líder bem distinto. Então, a primeira coisa do tipo de liderança dele é que ele tinha uma visão muito clara do objetivo que ele queria. Então, isso, ele conseguia guiar melhor os outros ao seu redor, sua equipe, a sua empresa, enfim, em torno desse objetivo. Motivar, influenciar eles em prol disso. Mesmo que ah, ele fosse bem arrogante e uma pessoa bem difícil de lidar, como a maioria das pessoas diziam que ele era, e realmente era, como a gente já viu em filmes que retratam tudo isso, ele sempre conseguia lidar a sua equipe e si próprio principalmente para realizar o objetivo que ele queria, que ele precisava, certo? Então, se a gente for analisar o traço da personalidade de Steve Jobs, a gente pode ter o teste de MBTI, que é o Myers-Briggs Type Indicator. A história do teste eu não vou chegar muito a fundo porque não vem ao caso nesse vídeo e eu creio não ser tão importante. Mas o mais importante dele é que ele se baseia em 8 traços do comportamento humano para indicar o tipo de personalidade de cada ser. Então, os primeiros são extrovertido ou introvertido, que às vezes quando a gente vai definir o que é ser extrovertido e o que é ser introvertido, a gente acaba errando um pouco. Então, ser extrovertido é uma pessoa que consegue tirar a sua motivação, tirar energia, tirar o que dá prazer, ânimo para ela de coisas de fora. Então ela se diverte indo em festas, passeando com amigos, correndo no parque, envolve também bastante atividades físicas que extrovertidos geralmente tendem a gostar mais de atividades físicas que envolvem equipe, envolve uh, ir para fora, enfim. E já a pessoa que é introvertida, ela consegue ter esse ânimo, ter essa motivação, recarregar sua energia de coisas mais internas. Então ela prefere se isolar mais, ela prefere ficar mais sozinha, às vezes em casa, e fazer coisas artísticas, que é muito comum para pessoas mais introvertidas, como pintar, desenhar, escrever poemas, livros, o que for. É algo que tende mais ao interno da pessoa em si, certo? Já para os outros dois, é o padrão intuitivo e o sensorial. Então, o intuitivo é para pessoas que determinam ao seu redor a sua visão de mundo a partir de padrões e possibilidades. Então, elas são mais, como eu posso dizer, um pouco mais racionais. Elas preferem analisar o seu redor e ver como que cada coisa se comporta e tirar a informação a partir disso. Já uma pessoa que é mais sensorial, ela prefere detalhes e fatos concretos. Então, varia muito disso, intuitivo ou sensorial. Os dois são muito parecidos, mas ao mesmo tempo não são. Então, vai depender muito da pessoa
E até no teste é um pouco difícil de determinar isso, mas geralmente do intuitivo vem mesmo da intuição. E o sensorial vem da pessoa sentir ao seu redor mesmo. É bem. A gente pode analisar dessa forma mais padrão, mais abrangente isso, certo? Certo. Agora para o terceiro, que é o thinking ou o sentimento. O sentimental, o feeling, certo? O thinking seria de pensar. Então isso é a tomada de decisão da pessoa. Como que ela toma suas decisões para agir no mundo, em sociedade. Então, primeiro o thinking, que é o mais racional, então é a partir mais da lógica da pessoa, ela analisa tudo ao seu redor de uma forma mais lógica para tirar um fato, algo mais concreto, certo? Já o feeling, que vem mais do sentimento mesmo. Então, como que a pessoa está se sentindo naquele momento? Ela vai analisar mais os seus próprios valores pessoais e vai planejar como tomar sua decisão a partir do que ela está sentindo, certo? Então, é como se fosse algo mais racional e algo mais sentimental, certo? Agora, o último, que é se você tem um traço mais julgador ou um traço mais perceptivo. Então, é como que a pessoa vai se planejar ou se adaptar. É basicamente isso. Alguém que é mais julgador, ela tende mais a planejar, fazer planos para bastante coisa. Então, eu vou ter uma prova daqui a um mês, eu vou começar a estudar já agora, estudando de acordo, cada dia um pouco, para ir bem na prova. E alguém que é mais perceptivo geralmente não tende a se planejar tanto quanto alguém que é julgador. Ela gosta mais de se adaptar. Então, chegando perto da prova, ela fala, vou estudar um pouco aqui, um pouco ali, chegando perto do dia da prova, eu me adapto melhor, e de fato, pessoas que têm a tendência mais perceptiva conseguem se adaptar melhor a todos os tipos de ambiente, né? Porque esse é o principal foco delas. Então, elas tendem a gostar mais de se adaptar do que se planejar na hora. Preferem chegar ao momento e se adaptar, improvisar na hora. Eu acho que essa é a palavra certa. Improvisar. Acho que é a palavra que cai melhor nesse caso. E isso a gente pode ter 16 tipos de personalidade se a gente for juntar cada um, for analisar cada caso. E no caso do Jobs, a gente chega no padrão ENTJ, ou seja, o E de extrovertido, o N de intuitivo, intuição, T de thinking, do inglês pensamento, né, pensante, enfim, e o J de julgador, judging, do inglês também. Então, essa personalidade do Jobs é uma personalidade típica de líder, porque dentro desses 16 tipos de personalidade, dentro do Myers-Briggs Test, do Type Indicator, a gente tem 16 tipos de personalidade. E entre eles existem, obviamente, alguns que tendem a ser mais líderes do que o outro. E o do Jobs geralmente tem de ser o que é mais líder entre todos os tipos de personalidade. A gente tem vários tipos de personalidade, mas alguns tendem a se destacar mais pela sua liderança, outros tendem a se destacar mais por outras coisas, por serem mais carismáticos, ou serem mais inteligentes, serem mais internos, pensantes, certo? Então depende muito do tipo de personalidade. E para esse tipo de personalidade do Jobs, realmente é um tipo de personalidade forte, difícil, mas que ele consegue de fato liderar todo o seu redor em prol desse objetivo, certo? Uh, ok. Sobre o Myers-Briggs Test, o teste de MBTI, eu creio que não tem muito mais coisa para falar, para não ter que se aprofundar muito, o vídeo fica muito grande. Então, no vídeo por aqui. E nesse caso da liderança, se você quer se tornar um líder mais eficaz, há muitos recursos disponíveis hoje em dia para você se desenvolver.
Então você pode ler livros, fazer cursos, procurar mentorias de pessoas experientes que já têm essa experiência como líder, né? Você ir estudando com elas e entendendo como que elas agem, certo? Mas basicamente o tema no geral que eu queria falar, eu já falei, eu creio que já está explicado. Se ficou alguma dúvida qualquer, é só fazer as perguntas que eu vou estar respondendo, mas eu espero que tenha ficado bem claro o intuito do tema. Então, obrigado pela sua atenção e te vejo por aí.